Fala galera! Um prazer tê-los aqui, hoje não para uma videoaula, mas para um Jubi Entrevista, né? Hoje trouxemos aqui um convidado espetacular, o Matheus Celano. É isso, Matheus? Exatamente. O cara com feitos maravilhosos aí, passou em Hopkins, o cara entrou, depois do terceirão já entrou na USP. E o interessante, nós convidamos o Matheus para conversar aqui com a gente, porque ele teve uma estratégia diferenciada para conseguir entrar na USP, através do vestibular que a gente conhece como FUVEST, e ele teve uma estratégia diferenciada. Então, nós queríamos mostrar quais foram os segredos que ele teve, ele tem ainda, vai contar aqui pra gente, para conseguir entrar em vestibulares super concorridos. Então, Matheus, prazerzaço te ter aqui, né? Você também foi nosso aluno aqui do Biologia Total, então a gente dá sorte para as pessoas, eu acho. E vamos começar com aquilo que a galera sempre quer saber, né? Primeiramente, sim, quais vestibulares você tentou? Só te cortando já, ele tem 18 anos, tá, gente? Então você vai ver o que esse moleque fez com 18 anos. Tem 18 anos, ele já está em medicina na USP. O que você tentou? Tentei a FUVEST, medicina na USP, tentei nos Estados Unidos, né, Hopkins. E foi basicamente isso, porque eu fiz outros vestibulares nos outros anos, quando eu estava no primeiro ou no segundo para testar. Então eu fiz a FUVEST no segundo, no primeiro ano também. Eu fiz a Unital quando eu estava no primeiro ano, mas no terceiro eu quis focar em tentar os Estados Unidos e aqui no Brasil a USP mesmo, a USP de Pinheiros. Você fez Enem? Eu fiz só no primeiro, no segundo ano para treinar, assim, mas eu nunca entrei no SISU, né, para tentar conseguir alguma vaga na faculdade. Então você tá vendo, ele fez Enem só para treinar, ele não usou depois a nota do Enem para entrar em algum lugar. Eu nunca quis usar para entrar. Foi direto na FUVEST, já que era o que você queria. Era o meu foco aqui. Por que você não quis tentar a segunda fase da Unicamp? Exatamente, eu tava muito focado na FUVEST e como eu tive que dividir o meu terceiro ano entre as Olimpíadas, a FUVEST e os Estados Unidos, eu achei que se eu fosse colocar vários outros vestibulares, o vestibular da Unicamp é um vestibular que requer um conhecimento diferente, então achei que fosse ficar meio fora do foco. Então eu preferi reduzir o meu foco para algumas poucas coisas para conseguir ter uma excelência assim, melhor no estudo, um direcionamento mais inteligente. Assim. Interessante assim, o que ele fala da questão do foco. Eu acabei de ler um livro que se chama A Única Coisa. E ele defende isso. Se você quer ter excelência em alguma coisa, foca naquilo. Outras áreas da tua vida vão acabar desandando um pouco, mas é assim que você consegue a excelência, né? Então você é um exemplo claro disso. Bom, vamos tentar entender como é que foi, como é que era a tua rotina de estudo. Então aqui eu sempre gosto de dizer que não é porque ele fez que você tem que imitar. Você tem que ver o que... tem coisas que ele fez que você já está fazendo, então isso é uma validação. E tem coisas que ele fez que de repente você não sabia que poderia fazer e caramba, vou tentar isso. Mas não é, né, Matheus? Não é uma regra, vai seguir por aqui que o caminho vai dar. Basicamente o que eu estou percebendo da maior parte dos alunos é que, cara, é bunda na cadeira e estudo, né? Não tem muito segredo. Mas ele tem um diferencial porque ele se preparou através de Olimpíadas. Olimpíada de Química, Olimpíada de Física, que mais fez? Matemática? Principalmente Biologia. E Biologia, né? E a Olimpíada de Biologia. E desde quando você fazia isso? Então, eu faço desde o 9º ano. Tem gente que faz a Olimpíada desde o 6º ano. Tem Olimpíada até para o ensino fundamental, para quem ainda tá meio criança, né? Eu me preparei até um pouco de forma tardia pro normal, né? Para esses alunos olímpicos. Mas eu comecei a estudar mesmo para a Olimpíada e com mais seriedade no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. E depois, durante todo o ensino médio, eu continuei. E uma coisa que eu fiquei sabendo é que você praticamente, Química, Física e Biologia, você estudou toda a Física, Química e Biologia do ensino médio no primeiro ano. Isso. Para poder ir bem nas Olimpíadas. Tem uma Olimpíada que chama IJSO, que agora é OBC, Olimpíada Brasileira de Ciências, né, que prepara para a Olimpíada Internacional Júnior de Ciências. E essa Olimpíada requer que você tenha menos de 15 anos, 15 ou menos, e você precisa saber a matéria conteúdo inteiro do ensino médio de Biologia, Física e Química, que é uma Olimpíada de Ciências.
E como eu estava estudando para essa Olimpíada e eu queria ir para a internacional, eu tive que me preparar e aprender todo esse conteúdo num período de 6 meses. E isso me ajudou muito depois, lógico, tem que reduzir 6 vezes o seu tempo de estudo, mas isso me ajudou muito na frente, porque eu pude aprofundar um pouco, pude me especializar. Ou seja, o terceiro ano do ensino médio, para ti, já era a revisão. O terceiro ano foi para reconhecer as minhas falhas pontuais, o que eu tinha dúvida, e para justamente lapidar esse conhecimento. Porque eu acho que não adianta você ficar querendo aprender tudo no terceiro ano, que não cabe toda a matéria em um ano só, Sim, né? é impossível você absorver tudo. É impossível. Então, o terceiro, eu acho que é legal você estudar bastante nos outros anos também, para no terceiro ser só um ano de revisão e um ano de aprofundamento do seu conhecimento mesmo. O que a gente percebe aqui é a questão do pensamento a longo prazo. Então, o Matheus, ele vem se preparando para Olimpíadas desde o 9º ano. Então, claro, é aquele tempo geralmente que o cara fica fazendo cursinho. O cara que não se prepara no ensino médio, geralmente o cara é assim, né? Primeiro ano, ele nem sabe o que tá fazendo ali. Segundo, tá entendendo? Lá no terceiro ele começa, acho que eu vou estudar para entrar em alguma universidade. E a tua vantagem que eu percebo é ter como hábito estudar, por outras razões, para fazer Olimpíada, é um hábito teu estudar desde o 9º ano. Então, entrar no vestibular foi uma coisa, de certa forma, fácil para ti. Porque você já estava acostumado com rotina de prova, com baterias de estudo altíssimas, desde que você tinha o quê? 13, 14 anos. Foi isso? Foi basicamente isso, porque, assim, lógico que o vestibular é um tipo de prova diferente, é extremamente concorrido, é impossível não ficar nervoso, não tem como, é fisiológico, Sim. Todo mundo vai ficar nervoso. Acho que você tem que saber o que é interessante, como, que nem você falou, como eu vinha fazendo essas provas de Olimpíada, já vinha me preparando faz muito tempo, não foi uma surpresa para mim ficar nervoso. Óbvio que eu fiquei nervoso também, mas eu já estava me acostumando, já estava conseguindo lidar com a pressão. É óbvio, né? O treino te leva a melhorar em todas as coisas, inclusive nessa. E aí no jogo principal você chegou ali e tranquilo. Você deu risada quando você pegou a prova da FUVEST ali, falou, cutucou o cara do lado na sala, cara, que prova ridícula. Foi assim ou não? Chegou lá sério? Não, tem que ser sério, né? Foi sério. Às vezes você brinca, você dá margem pro erro e às vezes, mesmo sabendo mais do que o outro que tá mais sério que você, tá focado, tá fazendo com vontade, ele passa e você não. Então, acho que não pode dar bobeira também. Legal. E eu quero saber o seguinte, como é que você estuda, Matheus? Então tá, a gente sabe que você... Já entendi que você já se prepara há muito tempo. E aí não precisou, depois de terminar o ensino médio, ficar mais 3, 4 anos estudando para entrar em medicina. Teria que ser assim o processo natural de todos os estudantes, né? O terceirão é para fazer revisão. Não é para você finalmente aprender aquilo que no segundo, no primeiro... Hoje, o que eu percebo na educação? Você fica 10, 11, 12 anos na escola, estudando, fazendo prova e esquecendo. Estudando, fazendo prova e esquecendo. E o grande segredo é, cara, estudar e manter isso no meu cérebro, por prazer e não simplesmente por forçar. Mas como é que você estuda? Você lia o livro, videoaula, assistia aula lá no terceirão. Vamos pegar teu último ano ali, que você já falou que foi uma revisão. Mas você assistia a aula, era integral. Quero saber como é que você estuda. Você anota? Eu fazia tanto o terceiro ano regular, né? Meu colégio era integral, então eu ficava das 7 da manhã até 7 da noite na escola, no colégio. Eu assinava as videoaulas e eu tentava usar um de complemento ao outro, obviamente. E como que eu fazia? Eu assistia as aulas que eu precisava, eu tinha uma flexibilidade de poder, às vezes, não assistir uma aula ou outra, porque eu já tinha o conhecimento da Olimpíada, né? O colégio do terceirão te deixava essa liberdade no segundo, no terceiro, eu tinha... Tipo, Matheus, se quiser assistir química, beleza. Quem te falava isso? O diretor? Você imagina, hein? O nível que você chega do diretor, chega pra ele, cara, não sei o que você tá fazendo aqui, você já devia estar em outro lugar. Não precisa assistir as aulas. E aí você pegava esse tempo e se aprofundava. Eu escolhia qual era a minha faixa. Como eu falei, eu acho que eu olhava o que eu estava com dúvida. Então, eu já tinha me preparado mais para biologia, física e química, matemática também. Então, parte de humanas. Às vezes eu ficava lá um tempão estudando humanas. Eu assistia as aulas também, lógico. Humanas, como é que você fazia? Assistia as aulas. Assistia a aula. Assistia as aulas. Depois? Depois eu fazia exercício, pegava apostila, simulado, ia fazendo os exercícios. E também, quando eu sentia necessidade, eu acho que é muito interessante fazer isso, fazer um resumo
mas um resumo com as suas próprias palavras, né? Não adianta você transcrever o que está escrito numa apostila, só copiar que você está trabalhando só uma área do seu cérebro. Se você aprende aquilo, raciocina e cria a sua própria história, cria o seu próprio conteúdo, como se você tivesse, o Ângelo falou isso, eu acho que é verdade, preparando sua própria aula para uma outra pessoa, você vai estar aprendendo muito mais porque você está integrando diferentes áreas, né, do seu conhecimento. Interessante. Isso é bem interessante. E humanas, já que estamos falando de humanas, tem muita questão de atualidades. Como é que você se mantinha atualizado? Você via um jornal, você lia todo dia? Eu sempre gostei de ficar na internet, eu acho que a internet é muito útil para isso. Óbvio que você usou a internet numa boa? Eu usei a internet numa boa, nunca tive que restringir a internet. Mas assim, site de notícia, tem muita notícia boa e notícia ruim. A internet tem esses dois lados, tem muita informação e informação ruim. Só que se você entrar num site, eu sempre tinha essa coisa muito comum, assim, era muito frequente eu entrar em site de portal de notícia e ficava vendo. Então, revista também, eu lembro que para a FUVEST, ano passado eu li uma revista que falava da retrospectiva do ano, falava do Brexit, falava de outras coisas, e caiu na FUVEST. Então, você debulhou... tentava ficar sempre informado. Eu não era de assistir, por exemplo, aula de atualidades, porque como eu já estava vendo aquelas notícias no dia a dia, acabava que não precisava disso. Eu acho que é muito mais interessante você ficar todo dia lá olhando, entrando no portal de notícias, assistir um jornal, ler uma revista, porque você não vai precisar ter daquilo tudo acumulado depois. Às vezes o cara quer fazer o seguinte, não vou ler nada, quando chegar no final do ano eu vejo o que aconteceu no ano inteiro. Pô, não faz sentido, né? Como. É melhor você ficar acompanhando todos os dias, ou pelo menos semana a semana, pega os pontos importantes. Você não tinha um específico, você olhava geral. Olhava geral. Óbvio que você sabe que tem alguns assuntos que são mais interessantes, que tem maior probabilidade de cair no vestibular. Geopolítica, cair direto. Sim. Assuntos ambientais é muito importante. Mas eu não tinha esse... Como é que tu estudava, por exemplo, humanas entendemos, como é que você estudava, por exemplo, a matemática? Então, acho que eu prestava atenção na aula, eu assistia ela também, normalmente eu prestava atenção, tentava fazer exercícios depois, mas eu sempre tive uma coisa de querer prestar atenção bastante na aula para conseguir entender o que o professor está falando. Então, uma dica muito importante é não ficar escrevendo tudo que o professor está falando. Às vezes tem pessoa que o professor se movimenta para a esquerda, o cara quer escrever, movimentou para a esquerda, né? Agora o cara piscou. Piscou. Eu acho que não precisa disso. Você tem que olhar, tem que aproveitar que o professor está te dando aula, está te ensinando, está te explicando de um jeito diferente, dando uma explanação que não tem no livro. Então aproveita que o professor está lá. Tanto na videoaula, na videoaula você pode voltar. Não precisa ficar copiando, não precisa ficar transcrevendo todas as palavras do professor. Então, tenta entender, porque se você entende, vai te fazer com que você não precise vai te pular várias etapas no futuro, né? Sim. Você não vai precisar olhando depois, tentando entender, porque você já pegou a explicação do professor. Aí você já pode pular para o exercício, para o seu resumo, isso é algo que eu estou percebendo nos alunos que a gente está trazendo aqui, é que a maior parte deles, né, e os que a gente entrevista para o blog também, né, o nosso blog tem bastante entrevista com quem passou em vários vestibulares de medicina, e o que a gente está percebendo é isso. Eles não fazem muitas anotações durante a explicação. Que é um erro muito comum nas pessoas. Atrapalha bastante, eu acho. Ele fica lá, depois você pega a tua anotação, nem sabe o que escreveu ali direito, né? Nem sabe explicar aquela... Tá, cara, o que é isso aqui? E aí perdeu justamente a vantagem da aula, que é a explicação, né? E biológicas foi basicamente pelas Olimpíadas que você se preparou. O meu foco maior no ensino médio foi a Olimpíada de Biologia. A competição é interessante porque, apesar de ter essa coisa de competição, de disputa, de rivalidade, a Olimpíada ela te deixa muito na frente em vários aspectos. Então, como você tem que estudar matérias que são na frente do ensino médio, de nível superior, te desenvolve raciocínio científico, te desenvolve, te permite ter comunicação com o meio científico, não sei se você pode fazer uma iniciação científica de ensino médio. Tá? Senso crítico. Senso crítico. A prova da FUVEST, por exemplo, ela é muito científica. Então, se você teve contato com a Olimpíada, facilita muito a hora que você vai ver a prova da segunda fase, do terceiro dia, e tá lá, às vezes, um artigo que ele quer que você analise, uma pesquisa nova. Então, é muito interessante. Além de te deixar na frente, ele te dá um senso crítico, um raciocínio científico muito diferenciado. E isso te ajuda depois em todas as matérias. Não só no vestibular, mas te ajuda a aprender várias coisas. Ele te ensina a ser autodidata. Entendi. Ele te ensina a estudar. Ele te ensina a estudar e entender como você estuda. Eu acredito que ser autodidata eu acho que é o principal fator que um aluno que quer entrar em um curso ou por um concurso que é muito concorrido.
É aprender a estudar sozinho. Perder essa autodependência de qualquer coisa. Você até tem o professor, mas é para ajustar. Você já sabe por que você está ali. Ele me falou, por exemplo, Jubilu, eu assisti a tua videoaula quando eu tinha dúvida específica num determinado assunto. Aí você ia lá, pá, batia, ou de outras matérias, você ia lá, batia naquele assunto, entendi. Ou seja, tu tinha uma consciência muito grande das tuas fraquezas e do que tu já estava bom. Exatamente. Eu não estou entendendo só... Tu não tinha rotina diariamente, tu estudava. Mas tu não tinha essa coisa bitolada, hoje é matemática. Não, nunca tive. Nunca. Eu, por um motivo cronológico, eu seguia um pouco o ritmo do colégio, né, do ensino médio, mas eu meio que fazia minha própria rotina dependendo do que eu precisava no dia. Então, isso é justamente para mostrar que às vezes as pessoas olham para um exemplo ou outro e acham, vou fazer igual porque vai funcionar. Não é assim. Cada pessoa, obviamente, cada organismo é cada método de estudo é único, né? Sim. Então, você tem que... Acho que isso é muito interessante, você tentar ser autodidata, você estudar sozinho, porque você conhece o seu estudo. Sim. Você conhece como que você funciona. Às vezes uma pessoa não consegue ficar 5 horas, e não é porque ela tem algum problema, é porque não funciona. É melhor ela ficar 5 horas estudando, 4 horas, 3 horas estudando direto, estudando bem, do que ela tentar prolongar o estudo dela e não ter rendimento nenhum. Pô, sempre falo isso. Qualidade no estudo é melhor do que quantidade. Vale mais 3 horas intensas, insanas, do que 10 horas, ai meu Deus, mais um exercício. Tirar um pouco essa... A pessoa fica bitolada, né? Fica condicionada. Eu tenho que assistir aula, fazer exercício e tal. Cara, estuda. Eu tô percebendo muito que você é um estudo por prazer, né? Você estuda porque você gosta. Bastante, assim. E acho que isso também é outro fator que as Olimpíadas te permitem estudar, porque você está estudando aquilo que você gosta. Você escolhe a Olimpíada que você gosta, a Olimpíada é um meio que te fortalece muito no estudo. É um meio que te fortalece intelectualmente, academicamente e como pessoa também. E redação? Como é que você se preparava para a redação? Eu fazia, assim, eu olhava os temas... Semana? Eu não tinha, que nem o Ângelo, assim, de fazer 6 por semana, mas eu normalmente olhava os tópicos que eu achava de atualidades, de notícias, e falava, esse tópico é interessante, pode ser que caia. Além do cursinho que eu tinha, do ensino médio que eu tinha, as redações que eu tinha que fazer, normalmente 1 por semana, ou às vezes 3 por mês, alguma coisa assim, eu olhava esses assuntos interessantes de atualidades e tentava fazer uma dissertação sobre eles. Justamente para treinar esse senso crítico também que a redação requer, né? Entendi. E tu fazia muitos exercícios ou era normal? Tu tinha uma média de exercícios por dia? Não, nunca tive assim média por dia, nem de estudo nem de exercício, dependia do que eu precisava. Uma coisa que eu acho interessante falar também, é que você falou da quantidade e da qualidade, é que assim, tem muita pessoa que acha, vou ler porque eu vou sair hoje, eu vou fazer tal coisa, então vou dar uma lida rapidinho e depois eu complemento no outro dia. Não funciona muito. É melhor você ler uma vez direito em 1 hora do que você ler 2 ou, 6 vezes de 10 minutos. Então é melhor você ler uma vez só, mas muito bem lido, construindo seu raciocínio, entendendo o que você está lendo, para depois que você possa replicar no futuro, e que você possa guardar com mais facilidade, do que você tentar ler várias vezes, ter que ficar lendo várias vezes porque você quis ler num período mais curto de tempo. Entendi. Isso é muito, muito importante. E, Matheus, me diga uma coisa, vamos pegar um pouco agora, questão do teu dia a dia durante as tuas rotinas de estudo. Dá pra ver que você não pegou um ano específico, tipo, esse ano vai ser estudo total. Ou seja, você fragmentou em 4, 5 anos o teu estudo, né? A gente percebe muito isso. E aí não precisou tomar atitudes radicais, foi isso? Tu continuou vendo teus amigos, relacionamento com a família, você tinha um dia, a série, aquela piada que todo mundo faz, né? A série tá em dia, Você tinha um dia que você não estudava, como é que era fora do estudo? Você conseguiu ter vida social, por exemplo? Normal, eu acho que isso também é outro ponto que é bom você estudar uma rotina mais longa do que comprimir aquilo e ter que ficar muito tempo.
se você estuda desde o do primeiro ano do ensino médio, leva a sério, não tem aquela coisa de terceiro é o ano e vou estudar só aqui, porque é o único ano importante e fica não Agora fazendo... vai! Agora, primeiro e segundo não precisa, só terceiro que é o ano do vestibular. Sim. Se você distende isso para os 3 anos, Fica bem você não mais vai tranquilo. precisar. Eu nunca tive que fazer essa coisa de restringir, bloquear a rede social, ou ficar sem usar a internet, ou ficar sem sair. Como eu Projetos estudava, de longo lógico, prazo. como eu estudava durante esses anos, acho que todo mundo pode fazer isso, você consegue deixar mais fácil, mais Dá pra ter tranquilo vida pra você. social? Dá. Porque eu vejo a desculpa do procrastinador esse cara não vivia. É melhor viver do que ficar estudando. Claro, é uma idiotice tremenda isso, né? Porque você consegue estudar, consegue ter amigos, consegue se divertir, você consegue associar tudo isso. Fazer exercício ou não? Eu Nunca sempre gostei gostou? bastante de esporte, sempre gostei. Jogava tênis, futebol, assim, lá na escola, jogava tênis fora. Sim. Durante o ensino fundamental eu joguei bastante, no ensino médio eu jogava também. Eu diminuí um pouco porque, como meu colégio era integral, acabou sobrando menos tempo. Mas eu fiz academia no terceiro ano também, o ano inteiro. E assim, ó, você comia uma coisa especial, sei lá, espinafre igual Popeye, ou não tinha essa, dieta não tinha, pá, não tinha. também não tinha, Não, comia não tinha. o que tinha que Normal, comer, normal, café normal. da manhã, você não tinha uma comida especial lá que você Não. dá, não? Era Comida de estudante, não tinha. Não tinha comida de estudante? Não tinha, normal. A gente quer vender aqui no Biologia Total um novo o método. espinafre do Juba Espinafre e tal, não tem essa. Método de desenvolvimento intelectual. Coma isso que você Não, vai não. passar. Normal, vivia a vida normal. Estudar era uma parte da minha vida que eu encarava como Legal. uma porta de entrada para o futuro. E agora vamos, beleza, entendemos que você fracionou o teu estudo. Tem um ditado que diz, né, até de um professor que já faleceu, professor Pierre, que era até de São Paulo, ele dizia isso, né, foi uma coisa que eu escutei uma vez ele falando, e achei muito legal isso. Estude pouco, mas estude todo dia. Esse é o grande segredo, né, do sucesso, é você fazer o estudo uma rotina e não um momento. Às vezes as pessoas, por exemplo, às vezes eu mostro que eu estou estudando, as pessoas, nossa, Jubilo, você estuda? Claro, tu nunca vai, as pessoas acham que depois que acabarem a faculdade não vão ter mais que estudar, né? Depois que eu acabei a faculdade, vou parar de estudar. Cara, se você quer ser um profissional bem sucedido, você tem que estudar todo dia o resto da sua vida, né? Não tem um dia que você vai parar. Minha mãe estuda todos os dias. A sua mãe é médica? Médica, ela estuda todos os dias. Todos os dias. Eu estudo todos os dias. Além de estudar para o meu trabalho, né, que é biologia, eu chego em casa e estudo todo dia. Porque faz parte de ser um profissional qualificado. Tem que ser atualizado, tem que estar sempre... Claro. Tem que estar sempre a par das novidades. Então, bote na sua cabeça que estudar vai fazer parte da tua vida. Assim como a atividade física. Vou malhar pro verão. Não, você tem que fazer atividade física para a sua vida. Você tem que estudar para a sua vida, para você ser um ser humano melhor. E aí, claro, vamos chegar agora no momento crucial, que é a hora da prova. Mateu, para quem quer fazer uma prova foda, no dia lá, como é que você se preparava? Tinha um ritual? E eu quero que você fale também da FUVEST, né? A FUVEST, hoje, quem não conhece, a FUVEST ela é o segundo maior vestibular do país, só perde para o Enem. Então, muita gente faz a FUVEST e você entra na USP, né? Entra na Santa Casa também. Entrava, agora a partir desse ano não vai entrar mais. Não vai entrar mais. Então, assim, ó, a prova lá, você fazia as mais fáceis primeiro, deixava difícil para depois, ou ia uma a uma. Estratégia de prova matadora do Mateu. Conta pra galera. Meu dia era normal, só não comia uma coisa muito pesada, pra não ter problema durante a prova, né? Não ficar se sentindo muito cheio, muito com problema. Chegava na prova, pegava a prova, dava uma olhada, assim, mas eu não começava por tal matéria. Eu já fiz isso, eu vi que não surtiu muito efeito comigo, então eu começava da primeira questão e até o final. Óbvio que eu não começava direto, eu ficava desesperado, queria fazer muito rápido, assim, dava uma olhada, dava uma respirada e começava. Ia fazendo as que eu tinha dúvida, riscava, marcava, né, fazia um círculo na questão. Quando terminava a prova, eu voltava e ia continuando a fazer. Matemática, por exemplo, às vezes eu olhava de primeira vista, não saía. Não estou conseguindo fazer matemática, nossa, não acredito.
aí você circula algumas, vai fazer o resto, chega, tem uma nova visão, uma segunda visão, aí você consegue fazer. Então, acho que essa é uma estratégia muito, muito legal. Se a pessoa quiser começar por biologia, que é melhor, começa, não tem problema, mas circula as mais difíceis pra você não ficar perdendo tempo com uma questão. Faz as que você sabe e depois volta para as mais difíceis, que você vai ter outro olhar para conseguir fazer mais fácil. E claro que você passou para a segunda fase da FUVEST, que são questões discursivas. Esse tipo de prova, como é que você fazia? Você lia também? Treino também, você tem que fazer... Com texto, como é que você fazia? Texto, tem fazer um rascunho? Sim, por exemplo, você pode pegar essas questões discursivas, você consegue achar facilmente as questões dissertativas, né? E você treina, assim como treina na múltipla escolha, você treina dissertativa. Você tem que treinar seu texto, né? Porque a múltipla escolha tem aquela facilidade que você pode acertar no chute e você pode acertar sem saber o conteúdo muito bem. Na dissertativa, você tem que, além de saber o conteúdo, você tem que saber mostrar que você sabe o conteúdo pro cara que está corrigindo. Você tem que saber se expressar, você tem que saber escrever pro cara que está corrigindo entender. Então, eu acho que é legal treinar também esse texto, porque não adianta nada você ser um cara maravilhoso na matéria e chega na hora você não consegue escrever, ou sua letra é muito feia. Acho que é legal treinar, fazer uma prova de segunda fase num bloco separado. Porque é uma prova, obviamente, diferente. Então, tem que ter um foco diferente para ela. Entendi. E assim, ó, cara, a gente dá para ver que o teu grande diferencial foi durante o ensino médio ficar participando de Olimpíadas. E você usou livros, usou vídeos, usou aula presencial, você usou aquilo que você achava que era melhor naquele momento. Para o cara que está assistindo a gente agora, né, para a menina que está nos assistindo, e falou, cara, eu gostaria de participar dessas Olimpíadas. Como é que essas pessoas podem fazer as Olimpíadas? Como é que se inscreve? Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Acho que muita gente não conhece o que é a Olimpíada, infelizmente. É uma ferramenta muito legal para obter conhecimento, para se interessar por um assunto, para entrar no meio da ciência. Tem muita gente que não conhece o que um cientista faz, aí isso meio que desmistifica, né? E assim, primeira coisa, eu gosto muito de química, eu gosto muito de matemática, tenho Olimpíada de quase todas as matérias. Então, no meu caso, eu gostava de biologia. O que eu fiz? Entrei no site da Olimpíada de Biologia, toda Olimpíada tem um site, e lá tem as fases. Então, primeira fase, tal coisa, segunda fase, tal coisa, terceira fase, tal coisa. Tem as provas, então você olha a prova, vê o nível. Os livros que são os livros sugeridos, Olimpíada de Biologia, por exemplo, da qual eu faço parte hoje da organização até, o Olimpíada de Biologia tem um site com todas as fases, com os livros que são interessantes, com um roteiro de estudos. Isso é muito legal. As datas. As datas, você pode ficar a par do que você precisa para fazer. E elas são bem interessantes justamente por isso, porque além delas serem uma competição muito legal para quem gosta daquela matéria, elas vão te deixar muito na frente em vários quesitos. E vão te facilitar até a entrada no vestibular. O jeito de estudar, porque no ensino superior você estuda muito sozinho. Quem já faz a Olimpíada tem essa vantagem, porque tem que estudar muito sozinho. Então, quem não conhece, pode parecer uma coisa muito difícil, mas se você for construindo desde o começo, bem passo a passo, às vezes do primeiro ano do ensino médio até antes, se você for construindo, você vai construindo tijolinho por tijolinho e chega na prova, você chega no conhecimento da prova. E quando você faz isso, lógico, tem que tomar um tempo para isso, mas você fazendo é muito legal. Não falta um exemplo de pessoas que começaram, não sabiam nada, começam a estudar para a Olimpíada, chegam lá, vão para uma Olimpíada Internacional, né? Que são, a de Biologia, por exemplo, tem 70 países. O Brasil ganhou prata agora, Sim. No mês passado. Em Londres? Não, foi em Coventry. Foi na Inglaterra, foi em Coventry. Que é uma cidade... não foi em Londres. Não foi em Londres, mas foi na Inglaterra. O Brasil ganhou prata lá. Então, são meninos lá que ficam... Eu fui 2 vezes para a Olimpíada de Biologia, Internacional de Biologia, né? Então, viajou ainda? Viajei, uma para Dinamarca, uma para Vietnã. Legal. Então, assim, é uma oportunidade única. Exige dedicação? Exige dedicação, mas isso eu posso falar por experiência própria. A consequência, o resultado, é muito, muito, muito compensador. Assim. A consequência é uma aprovação numa das melhores faculdades do país. É uma consequência, né? Porque você tinha o foco da Olimpíada, de repente fez a prova ali, se preparou, claro, mas é uma consequência desses anos que você ficou, vamos dizer, brincando. Isso é uma coisa que se repete. Os alunos que fazem as Olimpíadas, que são aceitos, que estudam bastante para essas Olimpíadas, eles passam nos vestibulares que eles querem. Porque eles aprendem a estudar. Acho que mais do que ter o conhecimento... Tá cascudo, né? Tá calejado. Você tem várias provas, as provas são muito complicadas, das fases posteriores. Quem consegue chegar naquele nível, quem estuda direitinho para chegar naquele nível, e na internet tem explicação para tudo isso, no site das próprias Olimpíadas, é uma coisa acessível, uma coisa que não é impossível para as pessoas fazerem. Dá para fazer. E
precisa estar em escola particular ou as pessoas da escola pública conseguem fazer essas Olimpíadas? Consegue, tem todo o passo a passo para elas fazerem. E, inclusive, às vezes a pessoa pode falar, não, só faz Olimpíada quem faz escola particular. Eu posso garantir que 90% dos alunos que vão para as Olimpíadas, inclusive aqueles que são os vencedores que vão para as internacionais, são alunos que conseguiram estudar numa escola particular justamente pelo seu mérito próprio, por ganhar uma bolsa. Porque já era bom na escola pública. A pública. minoria tem condição e já estuda na escola particular porque era bom, era esforçado, estudioso, e aí conseguiu ganhar uma bolsa. Tem muitos alunos que fazem isso, que fazem a Olimpíada e ganham bolsa pro resto da vida por causa desse mérito acadêmico. Então você é um excelente aluno na escola pública e por conta disso você consegue uma bolsa na escola particular e assim consegue se preparar melhor para as Olimpíadas. Exatamente. Ou seja, é um caminho possível para qualquer um, né? Desde que o cara... É um caminho possível, só que ele tem que estar bem... Naquela coisa de terceiro ano, é o ano que eu vou estudar, para a Olimpíada não funciona. Para a Olimpíada tem que ser um projeto que você está curtindo fazer. É um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. E que você começa no final do fundamental ali, né? Você vai começar ali no 8º ano, no 9º ano, que você começou a pensar nisso. Comecei a pensar no 9º ano. O colégio que eu fazia parte, ele tinha uma mentalidade assim de Olimpíada, mas eu comecei no 9º ano. Depois no primeiro eu comecei a fazer de forma mais séria, fiz a Olimpíada de Ciências Júnior, que é essa que eu falei que tinha física, química e biologia, que aborda os 3 anos de ensino médio. Depois que eu fiz essa Olimpíada, como eu gostava mais de biologia, eu fui estudando biologia desde o começo, ler livro de ensino médio mesmo, estudar o básico, assistindo a aula do Jubilu, tudo isso. Depois você vai aprendendo, você vai vendo que você precisa de mais coisa, aí você olha o livro, aquele livro que legal, um livro de ensino superior. Vai caminhando, né? Inclusive esses livros que eu li durante o meu ensino médio, que eram requisitos para as Olimpíadas, são os livros que agora eu estou tendo que ler no ensino superior. Então é outra vantagem. Deixa eu até contar aqui uma coisa de bastidores. O Matheus entrou na minha sala e lá tem, na minha sala, os livros referências de cada área da biologia. E ele conhecia todos, né? E ele tem 18 anos. Então, geralmente, as pessoas começam a ter contato com esses livros nos primeiros anos da faculdade, e não no ensino médio. Então, por conta da Olimpíada, você se viu obrigado, até porque em biologia eles pedem para estudar pelo Campbell, pelo Sadava, lá pelo Life e tal. Então, você teve contato com livros que a maior parte das pessoas que estão vendo a gente agora nem sabe que existem ainda. E eu nunca tive uma pessoa que já sabia das Olimpíadas. No meu colégio eu fui o primeiro a fazer essas Olimpíadas. Então, quem teve que buscar o conhecimento, quem teve que buscar quais eram os livros importantes, fui eu. Então, assim, acho que todo mundo, não tem aquela coisa que só vai poder fazer quem está em colégio. Todo mundo pode entrar na internet e tem acesso a todo tipo de informação que precisa. Se gostar, a pessoa gosta muito de biologia, às vezes quer fazer medicina, quer fazer biologia, um curso ou tem de física, de química, de matemática, todos os tipos. Se você tem interesse pela área, tem vontade de fazer uma coisa, tem vontade de se aprimorar na ciência, de conhecer o que é a ciência, a Olimpíada é um meio muito legal, de tanto entrar no vestibular quanto de ter contato com o meio científico. Acho que isso é... Ou seja, proatividade, né? Tem que ter proatividade. Busca ativa do conhecimento. Busca ativa do conhecimento. Eu quero até contar uma experiência que nós fizemos aqui no Biologia Total. No nosso curso de discursivas, que era focado nos vestibulares que tinham questões discursivas, que a gente oferece sempre no final do ano, a gente botou, a proposta era justamente pegar as questões do Campbell, do Life. Questões abertas. Né? Que o cara tem que ter um senso crítico para responder. E o que eu pensei é que aquela questão ia fazer o cara pesquisar, se aprofundar e a consequência seria chegar numa prova e rir dela, falar, nossa, essa questão é muito fácil porque eu já fiz coisa pior lá no Jubilu. E por incrível que pareça, a reação foi negativa. Ai, você nunca falou sobre isso, não encontrei essa resposta na apostila. Foi muito decepcionante ver que a maior parte dos estudantes brasileiros ainda estão nessa atitude passiva para adquirir o conhecimento, né? Do sentar e vai, da aula aí. Muita gente, quando eu era professor de presencial, dá tua aula aí. Não é assim, E se não cai a questão que do vestibular você não passou, é culpa sua. Né? Tipo, cara, em nenhum momento você fala, não, cara, eu vou me aprofundar, a vou ver isso. responsabilidade é do professor, não é do aluno, né? Geralmente as pessoas fazem isso, então é muito legal esse teu exemplo. E claro,
Pô, você passou no Hopkins, né? Medicina nos Estados Unidos. Ou seja, dá para sonhar, né? Dá para sonhar e dá para realizar isso aí. Me diz uma coisa, como é que eu entro... Diz primeiro para a galera o que é o Hopkins, né? Eles sabem o que é e talvez não estejam ligados o que é. Todo mundo que assiste House. O House é formado em Hopkins, na verdade ele não é, mas ele fez Hopkins, e o Foreman também, de Hopkins, né? Hopkins é uma faculdade, assim, uma das mais importantes do mundo. Do mundo em medicina. Em medicina, em áreas de ciências biológicas. Tem vários prêmios Nobel. Tem vários pesquisadores de excelência. O hospital é considerado, muitos anos, ele é considerado o melhor hospital do mundo. Universidade e hospital normal também. O melhor do mundo, e tem uma faculdade de medicina de excelência que é uma das mais respeitadas do mundo. Então, é uma faculdade, assim, com uma história Tem gigante. até 2 filmes famosos que são em Hopkins, né? É o Mãos Talentosas e né? o Quase Deus. Quase Deus. Então, você que não assistiu esse filme, vai fazer medicina. É muito legal. Assista Um é da que... separação dos gêmeos siameses, outro da tetralogia. Não, são sensacionais. São dois cientistas, 2 médicos que eram de Hopkins. Tá, cara, mas como é... O que tu fez pra entrar lá? Tem que fazer prova, tem que ligar lá e falar, I'm from Brazil, I would like to go... Fala pra gente, o que é? Tem um processo seletivo, assim como tem aqui no que Brasil, você fez? processo seletivo tem lá. Você tem que fazer provas, são tipo Enem americano, assim, que é você pode fazer o ACT ou SAT. São provas, assim, de inglês, matemática, uma coisinha básica de ciências. Você faz o SAT Subject, que é uma prova com as matérias que você gosta. Então você escolhe, eu quero essa. Eu sou bom em biologia, física e química. Vou fazer essas aqui. Você tem que fazer o proficiência em inglês, né? A prova de proficiência. O TOEFL, ou tem o IELTS também. Tem o IELTS, Os 2 são aceitos lá. Você fez tudo no Brasil? Tudo você faz no Brasil. Tem vários centros aqui que aplicam a prova no Brasil. Você não precisa ir para os Estados Unidos para prestar. Tem muita gente que acha isso, mas não precisa. Mas o mais importante não é nem essas coisas, essas notas. O mais importante é, eles avaliam, o processo seletivo deles avalia a vida do aluno. Avalia o que o aluno faz. Se você é um bom cidadão, né? Exatamente. Então você vai ter que mandar suas notas, obviamente, o seu histórico escolar, mas você vai ter que mandar tudo que você fez na vida, você pode colocar lá. Eu não ganhei uma Olimpíada Científica. A Olimpíada Científica é muito importante. Muitos alunos que vão para os Estados Unidos têm Olimpíadas Científicas. É um meio mais Sim. Um caminho para entrar nessas faculdades. Mas um cara que toca muito bem um instrumento, faz parte da orquestra e tal. Aquele cara tem uma mesma aceitação do cara que ganhou uma Olimpíada. Então eles aceitam vários tipos, vários perfis diferentes. Eles observam se você tem algum talento. Um talento. Eles querem que tenha um aluno que construa a faculdade. Então, que tenha um aluno que adicione uma alma nova para a faculdade, para o campus da faculdade. O que você fez? Interessante. O que você fez de legal no ensino médio? Eu fiz, no ensino médio eu dava aula durante as férias de recuperação para os meus amigos. Dei aula em escola pública, de biologia, de preparatório para o Enem também. Quantos anos você tinha? Tinha 16, 17. Você deu aula com 16 anos pro Enem? É concorrente. Legal, hein? Aí eu também fiz essas Olimpíadas. Eu fui 2 vezes para a Internacional de Biologia, que foi o único aluno que foi aqui no Brasil. Já fui para outra de Ciências. Então, tinha várias coisas que eu fazia. Até um esporte que você faz, eu jogo futebol, jogo tênis, tudo isso conta. Jogo muita bola. Tudo isso conta. Toda a sua vida conta pros americanos, assim. Eles querem uma pessoa diferente, eles não querem um número, que nem aqui. Sim. Aqui tirou, né, FUVEST, 69 para cima, tirou tal, não, passou. Lá não é assim, eles querem saber uma pessoa que traga uma coisa nova, que adicione algo novo à faculdade. Aliás, deixa eu até botar um parênteses aqui. Por que os Estados Unidos têm tanto sucesso na ciência? Porque eles atraem os melhores cérebros do mundo. Então, ele vai pegar o cara que passou lá, que foi para a Olimpíada Internacional, ele vai pegar o indiano que fez um feito lá também que é foda, e aí ele cria um ecossistema com todas essas pessoas juntas. E cada um com uma qualidade diferente, que se complementam. Com culturas diferentes, com valores diferentes. Ou seja, o que eu percebi, eu fiquei um tempo agora lá, é que eles gostam muito da diversidade. Porque é isso que faz as grandes ideias surgirem. Então, eu lembro que eu fiz um curso em Stanford e no meu grupo tinha um indiano, um japonês, um cara da República Tcheca. E aí nós tínhamos que resolver problemas e cada um com as suas experiências culturais trazia uma ideia e fica um negócio muito legal. No final, fala, cara, que bacana. Ou seja, o diferente é que é legal.
e não o igual. Exatamente. A diferença de ideias, o debate, isso que é legal. O debate educado, óbvio, não eu xingando você como fazem aqui no Brasil. Então, por isso que eles têm tanto sucesso. Agora, a dúvida que eu tenho é, por que a USP e não o Hopkins? Por que você preferiu estudar no Brasil e não nos Estados Unidos? Aliás, assim, só para dizer, o Hopkins, ele tem também uma mensalidade salgadinha. Tem. 60 mil dólares? 60 mil dólares por ano. americanas são... Mas aquilo que eu falei. Questão da bolsa, né? Bolsa. Quem não tem condição de arcar com os custos, essas faculdades que são as faculdades as melhores, assim, dos Estados Unidos, elas têm um processo que elas não olham se você precisa ou não de bolsa. Elas te aceitam primeiro, elas querem saber quem que é a pessoa. Como elas têm muitos fundos, elas vão te dar bolsa se você não puder. Então, para uma pessoa que estuda bastante, que é dedicada, que tem uma vida que eles acham que vai trazer uma experiência nova na faculdade, eles vão te dar vão te dar a bolsa. Vão arrumar o jeito de botar lá dentro. De colocar lá dentro, exatamente. Interessante. E por que não lá e USP? Por que você preferiu estudar no Brasil? Tem alguns motivos, assim. O primeiro é que eu queria morar aqui no Brasil. Eu nunca tive vontade de ficar o resto da minha vida nos Estados Unidos. E eu recebi essa dica de que seria interessante, como eu quero ficar aqui. Eu estou estudando uma faculdade que é muito boa, a medicina da USP lá de São Paulo, né? Os melhores da América Latina. Normalmente ganha como melhor da América Latina. Sim. É uma faculdade assim que tem um hospital maravilhoso. E outra coisa também, eu já tinha como fazer iniciação. Que é o HC? O HC, eu já estava também aqui fazendo, eu esqueci de falar também, eu fiz iniciação científica de ensino médio. Durante o meu ensino médio eu fiz uma iniciação lá no Butantan. Também porque o Butantan organiza a Olimpíada, né? E todas as pessoas que puderem ir na Olimpíada de Biologia, que quiserem ir para a Olimpíada de Biologia, tem uma oportunidade, que é se aliar ao Instituto Butantan que organiza a Olimpíada. Então eu também fazia isso e eu tinha uma oportunidade de iniciação e agora eu já estou fazendo lá. São vários motivos, assim, que me fizeram decidir ficar aqui. Que Uma vez eu estava na África, eu conheci uma americana, ela também fazia medicina. E aí eu perguntei, ela parou lá e foi estudar um tempo na África do Sul. E eu perguntei, era um hostel lá, que divide quarto com 12 pessoas, e ela era uma que estava lá no meu quarto, perguntei para ela, pô, mas o que tu tá fazendo aqui na África do Sul se tu faz faculdade de medicina lá? E é uma coisa que a resposta dela casa muito com estudar no Brasil. Você não vai tratar malária nos Estados Unidos. Ela estava muito preocupada com as doenças tropicais. Então, se você tem a intenção de trabalhar no Brasil, as condições do dia a dia que você vai ter nos Estados Unidos são muito diferentes do que você vai encontrar aqui no Brasil. Até em termos de tecnologia, né? Acho claro. Que o Hopkins... Aí tu vai chegar ali no Hospital Brasileiro Público e falar, pô, cadê aquela maquininha a medicina que dos Estados faz Unidos carinho no doente aqui? Não tem, né? É martelo e prego. Medicina americana é outra, né? Em termos gerais lá, o nível de tecnologia já está muito mais avançado. E é que nem eu falei... Você vai chegar Nutella aqui no Brasil, né? Fala, pô, cadê a maquininha? Não tem. Eu acho que é um projeto de vida, meu projeto de vida, que era ficar aqui no Brasil, ser médico aqui. Eu acho que até posso no futuro ir fazer uma especialização, uma residência lá nos Estados Unidos. E trazer as ideias pra cá. Doutorado. E trazer pra cá. Agora, fazer a graduação, eu escutei isso muito durante o meu processo de decisão, eu iria meio que me americanizar. E pra voltar pra cá, difícil transpor essas coisas. Pra se adequar à realidade. Ainda mais a medicina, que é um processo muito mais longo lá nos Estados Unidos, que tem outras provas de admissão. Entendi. E, cara, galera que tá aí pra se motivar um pouco com a tua história, tá legal a medicina? Tá gostando? Sim, eu acho que não poderia esperar coisa melhor, assim, é muito boa a faculdade. É uma coisa que eu não me arrependo hoje de ter ficado aqui no Brasil, nem um pouco. Às vezes, acho que se eu não gostasse da faculdade, eu ia ficar desesperado pela decisão que eu tomei, mas eu não me arrependo nem um pouco. Acho que eu tô muito bem servido aqui. E tu tá se divertindo lá? Tá feliz? Quero saber se Bastante, tu tá feliz, bastante. cara. Tu tá lá dentro, né? Tá feliz, tá curtindo, tá falando... Né, a gente entrevistou aqui o Ângelo. O Ângelo é da tua sala, né? É, meu amigo. É teu amigo. E ele falou na entrevista, falou, nossa, não acredito que eu tô aqui, caramba, que legal. Tu tem essa sensação, tu olha igual. assim na cara. É assim, uma um faculdade... centro de excelência. É um centro de excelência. Acho que não tem outro igual. Obviamente tô sendo parcial. Bairrista. Mas acho que não tem outro igual aqui. É uma coisa... Você tem todos os suportes de pesquisa, de hospital, de ensino... Eles mudaram o currículo agora também para tentar se aproximar um pouco do currículo americano lá. Uhum. Então, de novo lá, é muito legal. A faculdade, assim, muito gostosa de fazer. Tá feliz. E me diga uma coisa,
tem algum momento na tua vida assim que tu falou, cara, pô, que saco, teve dúvidas se tu queria mesmo medicina, se você ia seguir isso, preguiça de estudar? Você teve isso na sua história de estudante? Não, acho que todo mundo tem, né? Essa coisa de ter que ter uma experiência ruim para depois ter experiência boa, né? Eu até não gostava de medicina, não queria fazer medicina até eu começar a fazer as Olimpíadas. A partir do primeiro ano que eu comecei a ter mais contato com essas Olimpíadas de Biologia, que eu fui ver que era uma coisa interessante, porque às vezes a Olimpíada é ensinada de forma errada, a Olimpíada não, a Biologia é ensinada de forma errada no ensino médio, no fundamental. Decora aqueles nomes de planta lá, memoriza tudo e pronto. Aí quando eu fui entender a Biologia, que eu fui fazer essas Olimpíadas, veio um entendimento novo da Biologia aí, que eu me apaixonei mesmo e que tive vontade de fazer medicina. E também uma vez eu tentei uma Olimpíada, eu queria muito para uma internacional, fiquei um tempo estudando, e aí acho que por imaturidade minha que eu não fazia os exercícios assim de forma correta, eu achava que só o professor tá lá já era suficiente e necessário para eu passar. Na verdade, chegou na hora, eu não consegui passar, fui para a Ibero-Americana, fiquei triste, tudo bem que eu consegui uma coisinha, mas eu fiquei triste na época, e aí a partir disso eu vi que o aluno tem que se esforçar para conseguir as coisas, não adianta o professor estar lá. O professor vai estar dando aula, ele pode ser o melhor do mundo, se o aluno não estiver se esforçando, não adianta nada. Por isso eu acho que qualquer aluno de qualquer lugar consegue o que tiver com vontade. Óbvio que tem coisas que facilitam, mas se o aluno quiser, ele vai assistir a aula, vai pegar o exercício e vai fazer. E foi isso que mudou esse meio que fracasso, né, que eu tive. Acho que ele me ensinou que eu era o principal componente do meu estudo. E assim, da minha formação. Se você não passar, a culpa é sua, né? Exatamente. A culpa é sua. Assim, ó, claro que nós temos as questões sociais, mas eu acho que qualquer ser humano com vontade e disciplina, ele consegue chegar lá. Talvez, claro, para alguns o caminho seja mais rápido, para outros vai demorar mais. Mas acredito muito nesse modelo de, cara, vamos lá, vai dar. Não fica muito, ai meu Deus, ai, cara, vamos lá. Tenta, pelo menos tenta, né? Pelo menos põe a cara a tapa para tentar e ver o que dá. E, cara, você tem alguma mensagem para essa galera que tá estudando ali, que tá ralando? Tem alguma mensagem para dar para eles, tipo, sei lá, cara, Mateu Jubi dica de vida, assim, pra galera? Eu acho assim, que nem eu falei, o aluno é o principal, é o centro, né, no estudo, no ensino médio, para fazer o vestibular e para tudo que ele quiser na vida, acho que é a pessoa que tem que fazer, a pessoa que tem que se esforçar. Nunca vai chegar, vai cair na sua mão a aprovação no vestibular ou a medalha na Olimpíada. Eu acho que tem... acho que a minha história é interessante justamente por mostrar esses caminhos alternativos. Não existe só um tipo de estudo, não existe só um tipo de preparação que vai te fazer ser aprovado. No meu caso foram as Olimpíadas. Eu recomendaria todo mundo que tivesse, por exemplo, no ensino médio, a fazer as Olimpíadas. Eu acho que é um caminho muito interessante. Eu fiz a de Biologia e fui muito feliz fazendo isso. Eu acho que é um caminho muito interessante para se desenvolver tanto pessoalmente quanto no quesito vestibular. Mas acho que a mensagem é essa, de que se você quer, então se dedique, né? Se esforce, centre em você, não culpe os outros pelas coisas. Faça, né? Faça. Sim. E eu acho até para complementar essa tua mensagem, existem várias estratégias para você chegar lá. Mas eu posso dizer uma coisa com certeza. Todas essas estratégias envolvem sentar a bunda na cadeira, criar vergonha na cara e estudar. Basicamente é isso. Não tem segredo. Não tem, cara, senta e estuda de forma proativa, não de forma passiva. Às vezes as pessoas dizem do ensino online, para ensino online é difícil estudar porque tem que ter disciplina. Mas para o presencial também. Porque se você não tiver disciplina, você vai sentar a bunda na cadeira lá da tua sala de aula, o cara vai estar falando lá na frente, você nem vai escutar. Você está pensando na morte da bezerra, você está pensando em outra coisa. Então, se você não tiver vontade e saber por que você está estudando, o que dá para ver em você é que você sempre teve uma motivação, um motivo para estudar. Então, no ensino médio, você estudava porque o teu motivo era, as Olimpíadas, era um negócio que te dava prazer, que te dava satisfação, e você estudava para aquilo. Então, acho que a pessoa tem que entender que ela tem que estudar, mas ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Lá no final, não, é porque eu quero... aquela aquilo. Luz no fim do túnel, né? Tem tudo para percorrer, mas você está percorrendo por um motivo, né? Às vezes a pessoa estuda, eu estou estudando, mas por que você está fazendo isso? Não sei. E é um dos motivos, eu acho, da falta de dedicação. Porque qual que é o seu motivo?
Qual que é o seu motivo na vida? Qual que é o seu motivo nesse momento? Você tem que ter um motivo, senão não vai pra frente, é impossível, né? Motivação é o motivo que te leva à ação. A palavra é isso. Né? Então, sem motivo, não tem ação. Mateu, prazerzaço te ter aqui. Obrigado a você. Né? A gente tá ficando mal acostumado com os alunos que estão passando por aqui. Realmente, pessoal especial, mas que nos mostra que realmente são pessoas normais. Ninguém chega aqui soltando raio laser pelos olhos. Ou, nossa, são pessoas que têm como hábito estudar. Né? É simples assim. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham absorvido as dicas aqui para você aplicar na sua vida, nas suas estratégias de estudo. Eu vou botar na descrição aqui os links para as Olimpíadas, os sites principais para quem se interessar por isso, porque realmente é uma outra maneira de você se envolver na ciência, no meio científico, cada vez mais judiado e maltratado aqui no Brasil. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau. Valeu, meu rei. Abraço. Sucesso. Obrigado.